sacrifício. Não traz a palavra para o problema. Não traz a palavra para a situação que está vivendo. Não traz a palavra para aquilo que é necessário. Traz o quê? Traz o seu próprio sentimento, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o revanchismo, a raiva, o egoísmo, a inveja, o ódio. Entendeu? A pessoa machuca você. É um sacrifício, porque a Bíblia diz que você tem que perdoar. E aí o que você faz? E aí? Não, eu vou ficar com mais ódio agora. Mais raiva agora. Mas quando eu olho para a vida de Elias, quando ele manda colocar o holocausto, banhar de água, que tipologicamente é a palavra para os dias de hoje, é como se estivesse trazendo essa água para ali para o sacrifício. Então quando eu vejo isso acontecer e começo a trazer essa água para o sacrifício, para aquele momento de diversidade, quando eu começo a pegar a palavra e confrontar com a minha vida e tenho uma atitude que é como se fosse jogar água nesse sacrifício, eu oro e Deus age. Eu oro e Deus age. Porque quando eu não trago a água, eu vou trazer tudo que não é de Deus. Quando eu não pego a palavra e trago para esse lugar, eu vou trazer tudo, menos Deus. Eu vou trazer um monte de coisa estranha. Eu vou trazer um monte de vontade estranha. Eu vou trazer coisas assim que você nem imagina, como você passa por isso. Imagina aí, você hoje está passando por um grande desafio na sua vida. O que você tem trazido por esse momento difícil da sua vida? Tem trazido a tua repulsa, a tua raiva, o teu ódio? Você tem que procurar pegar a palavra e trazer para esse lugar. O que a palavra diz sobre esta situação? Aí, esse cara que traz a água para o sacrifício, olha só o que acontece. Aí ele molhou o altar e ele fez uma oração. Senhor, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Aí imediatamente desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Sabe o que aconteceu depois desse momento? A Bíblia diz que todas as pessoas que estavam olhando aquela situação reconheceram que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Aí eu começo assim, sabe, a colocar para vocês e dar uma claridade. Por que você está passando por um problema? Por que eu passo por um problema? Por que Tiago está passando por um problema? Não tem um porquê, cara. Por que o Rick às vezes passa por um problema? A Esther passa por um problema? Por que o Alexandre passa por um problema? O Birão passa por um problema? Não tem um porquê. Na verdade a gente precisa compreender por que está acontecendo isso. Porque o que estava acontecendo com esse profeta de Baal? Ele estava diante de um desafio, de um problema, cara. Imagina o que é, cara. Chegar e fazer assim, pô, o Deus que mandar descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Mas, pô, nunca tinha acontecido isso na Terra. Nunca tinha acontecido nada daquela ordem. E ele estava de um grande desafio, de uma grande adversidade. Então, o que é a adversidade para mim e para você? O que é? O que você acha? Você acha que a adversidade para mim, para você, é uma coisa assim, ah não, uma coisa tranquila, não, eu fui criado assim, eu faço mesmo desse jeito, eu não quero nem saber dos outros. Não, cara, depois que você conhece a palavra, depois que você conhece Deus, depois que você conhece a palavra, que é a água, você começa a entender que a adversidade é um momento criado por Deus, para mim e para você, para que os outros olhem e vejam quem é Deus, porque o maior objetivo de Deus te levar para perto dele é mostrar para as pessoas que estão do teu lado. Teve uma grande oportunidade de falar para a pessoa que estava querendo oferecer um iPad para ele, até mais barato, de falar assim, meu irmão, eu sirvo a Deus, e eu temia Deus, e Deus não deixou acontecer isso. O que aconteceu na tua vida hoje foi um milagre. Porque qualquer pessoa que acha um iPad não vai entregar do jeito que entregou. Pelo amor de Deus, não vai mesmo. E aí o cara entrega o iPad, o que é isso? Um desafio, um dilema, uma coisa preocupante, mas a maneira que ele se porta diante desse fato atrai a presença de Deus. E aí Deus cuida do cara. E Deus cuidou do Alexandre e proporcionou para o Alexandre que o iPad fosse entregue. E hoje à noite ele está feliz, deu testemunho com o iPad na mão, falando que Deus fez isso por ele. Mas por que aconteceu isso? Para que ele pudesse falar para as pessoas que estão do lado dele, que Deus entregou. Essa é a relação. E isso é o porquê de algumas situações da nossa vida. Que a gente não entende, que a gente não fica com a cabeça às vezes a 1000 por hora. Por que, Senhor? Para que isso, Senhor? Mas Deus está querendo falar para mim e para você, tem um porquê nisso. Eu só quero manifestar de uma maneira muito forte quem eu sou na tua vida, porque você se separa, porque você me busca, porque você está perto de mim. E por conta de você fazer isso, eu crio situações adversas na tua vida, para as pessoas poderem ver que a tua fé vai atrair a minha presença a ponto de, nesse momento de dificuldade, eu te dar vitória. Ah, eu tenho vitória então. Está difícil, está ruim demais, mas eu tenho vitória. Porque eu creio, cara. Porque eu tenho certeza. Porque eu me separo. Porque eu busco Deus. Porque eu leio a palavra. Porque essa dificuldade é uma oportunidade de me aproximar mais de Deus, de não me afastar, mas de me aproximar. Esse é o homem de Deus. Esse é o homem que resolve adorar a Deus. Porque o homem que não resolve adorar a Deus, diante desse conflito, ele entra no desespero e a primeira coisa que ele tem vontade de fazer é sumir.
chega dessa vida, não quero nem mais saber aí, é muito problema. Eu queria apropriar essa palavra para a tua vida e para mim, mostrar para você que a atitude que você vai ter diante dessa situação e a maneira que você vai se comportar em entender quem é Deus, vai atrair Deus para a tua vida. E por mais que seja difícil o que você está vivendo, Deus vai ser capaz de restaurar a tua história, restaurar a tua vida, mudar o teu quadro e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora. Porque se eu não entendo isso, se eu não consigo entender isso, eu vou simplesmente ficar falando, né? Que Deus é bom. Eu não quero viver uma vida de um Deus só que é bom. Eu quero viver uma vida de experiência com Deus. Eu quero ter experiência com vocês. Eu quero que vocês tenham experiência com Deus. E aí eu quero falar para você, a adversidade é uma oportunidade. É um momento que você está tendo aí de fazer com que desça fogo para essa situação. Que venha Deus de uma maneira intensa e possa restaurar a tua vida de forma que as pessoas possam olhar para você e falar assim, caramba, rapaz, esse cara está diferente, essa mulher está diferente. Por quê? A atitude que ele teve diante da circunstância atraiu a presença de Deus. E aí eu falo, diante de dois fatos que nós estamos vivendo, de uma divindade que está sendo adorada, quando eles clamam fogo do céu e não acontece, e de Elias, quando clama fogo do céu e desce, por conta dele ter na vida, há uma manifestação de Deus, do Deus que nós estamos falando, do Deus que nós estamos pregando. Reporta isso para a vida lá de Atos 19, o que Paulo está confrontando naquele momento é justamente isso. É o Deus estranho. É o Deus que não era Deus. Tanto é que eles ficam desesperados, porque está acabando o lucro da cidade. Está acabando toda a participação de dinheiro de Éfeso para os ourives. E entra eles em desespero. Agora, olha que coisa linda, cara, para a vida de um homem que está cheio de Deus. Milagres acontecem pela vida de Paulo. O lenço curava, a roupa curava, ele orava, os demônios eram expulsos, as pessoas ficavam curadas. Quem era essa pessoa? O homem de Deus. Agora, para que Deus te levantou? Para que Deus fez você conhecer Deus? Para que você está aqui na célula hoje? Você está aqui na célula simplesmente para vir toda quinta-feira e contar a história, ouvir uma palavra legal? Não, cara. Deus está aqui te enchendo para você chegar amanhã lá no teu trabalho, você orar pelo enfermo, você orar pela pessoa que está necessitada, para você liberar uma palavra para uma pessoa, para você pregar o Evangelho e falar desse Deus que você tem conhecido. Você só tem experiência com Deus quando você está em adversidade. Ninguém tem experiência com Deus quando não está passando nada. Não estou passando nada, estou vivendo na minha vida, não tem experiência nenhuma. Agora, onde você tem as maiores experiências com Deus? Quando você está no maior vale, você está no maior dilema, você está na maior confusão, quando você está na maior tribulação, quando você acha que o mundo vai acabar para você, que não tem jeito, que as coisas estão complicadas, é nessa hora, quando Deus vem, que aí você tem aquela experiência e sabe quem é Deus. Porque não tem como você conhecer Deus sem ter momentos de grandes desafios. Qual é o homem de Deus da Bíblia que não teve desafio? Me aponta um aí que levou uma vida mansa e tranquila. Mas por que tem história na Bíblia para ser contada e deixada para a gente? Porque teve momentos difíceis de adversidade, de dilema, de confusão, de lamúria, de sofrimento. E aí naquele momento está desespero, ele vai, clama a Deus, Deus vem, socorre aquela pessoa, ele tem uma experiência relatada na Bíblia, tem uma história contada para mim e para você, pô. A gente não quer entender, às vezes, eu não quero passar nenhum problema, mas às vezes a gente não quer passar problema. É bom, passar problema não é bom não, mas o problema na verdade ele vai proporcionar uma experiência, pô. Se você não tem nenhum problema, você não tem experiência nenhuma. Mas se você tem problema, Tiago, e você vai clamar a Deus, e se Deus vem a teu socorro, você tem uma experiência. Você tem uma resposta de Deus, se Deus veio e atendeu a tua necessidade naquilo que você estava pedindo, você teve uma experiência. E aí você tem essa experiência, apesar de ter tido uma adversidade, mas você experimentou do melhor de Deus na tua vida. Aí você vai e cumpre o propósito de Deus, que é propagar quem é esse Deus. Da mesma forma que Paulo estava em Éfeso falando. Por que Paulo chegou em Éfeso e confrontou Diana, o Demétrio? Porque ele tinha tido experiência, cara. Como é que foi a conversão de Paulo, gente? Paulo era perseguidor de cristão. Paulo matava cristão. Paulo batia em cristão. E aí no caminho de Damasco, Paulo fica cego. Paulo fica desesperado. O cara que se achava o cara. Esses caras, tem um determinado momento da história, no caminho de Damasco, que esse cara tem um encontro com Deus. Mas não foi um encontro assim, oh Deus, não, Deus teve que bater em Paulo. Botou o cara cego, 3 dias. Ficou cego. Aí o cara não tinha mais força. E aí ele vai na casa de um homem, de um profeta, eu acho que é Ananias. É isso mesmo? Vai na casa de Ananias? É isso? Vai na casa de Ananias. E aí Deus manda que Ananias faça uma oração para ele. E aí quando ele é curado da cegueira, você imagina a experiência que esse cara teve nessa adversidade? Ele não via, pô, estava diverso. E aí ele tem uma experiência com Deus.
poderoso, que pode todas as coisas, o Deus Criador, ele está tendo uma experiência real com Deus, cara. Não tinha nada que chegasse se interpondo entre ele e Deus, nada. As pessoas hoje criam alguns mediadores, achando que isso é legal. Mas a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus, cara. Porque foi para isso que ele veio, ele morreu pela gente, ele nos reconciliou com Deus, ele nos fez estar em lugares tremendos com Deus, cheio da sua unção, cheio do seu poder, cheio da sua autoridade. Mas por que aconteceu isso? Porque um dia um cara veio e morreu por mim e por você, para que através disso eu pudesse estar reconciliado com Deus e fazendo obras tremendas nessa terra. Mas e como que eu vou fazer essas obras? Deus recruta o cara, aí vai fazer a obra. Mas cara, fazer a obra vai implicar em dor, vai implicar em desafio, vai implicar em adversidade, porque é nesses momentos que vem as experiências. Experiências tão tremendas que nós não somos capazes de poder entender no momento por que estamos passando, porque só pensamos no momento. Mas se você é um homem que tem fé, você tem que pensar além do momento. Você tem que pensar daqui a um tempo. Você tem que pensar que essa história daqui a pouco você vai contar, mas com gozo e com alegria. Porque não tem ninguém na Bíblia que pudesse deixar essa história para a gente que não tivesse esse tipo de experiência. Você olha assim, o mar vermelho se abriu, que lindo, né? É lindo para contar, vai viver. O mar vermelho se abriu, lindo. A história, né, quando as professoras de escola dominical, de criancinha contam, né, que o marzinho abriu, todo mundo passou, depois o inimigo vai viver aquilo. Está diante de um mar, com um monte de inimigo vindo, e aí de repente o que acontece? Pô? O mar se abre, mas para abrir esse mar, teve que ter adversidade, teve que ter fé, teve que ter, né, o cara lá falando com Deus, o Moisés, e agora, Deus, e agora? Eu imagino que Deus ficou nessa dilema, Moisés ficou nesse dilema, e agora, o que eu faço? Deus dá um grito para Moisés e manda o povo marchar, ir em frente, toca com esse bordão no mar. Mas é só, tocar o bordão no mar, abrir o mar, mandar o povo marchar é muito desafiador. É uma coisa muito conflitante, é uma história linda contada, que a gente vê o poder de Deus, mas viver essa história deve ter sido muito difícil. Mas aí você está vivendo uma história de uma intensidade às vezes muito menor e não tem uma atitude de ir em frente, sabendo que ali na frente as coisas vão se resolver e a tua bênção vai chegar. Mas como a tua bênção vai chegar? Quando você se relaciona com Deus, de verdade. E aí eu confronto aqui, porque, abre aí, mais um pouquinho, você vê Êxodo 32, de 1 a 8. Alguém pode ler para mim? Para você entender qual é a necessidade, só para você entender qual é a necessidade que o povo tem quando está diante do desafio. Quando está diante do desafio, vocês vão ler já, Êxodo 32, de 1 a 8. Diante do desafio, por conta de as coisas acontecerem no tempo que a pessoa quer, os caras têm desespero, deixam até de crer em Deus. E aqui vai falar uma história de um cara, Arão, que foi adorar um bezerro de ouro, porque Moisés não desceu da montanha. Moisés estava no monte adorando. Ficaram enlouquecidos. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Lê aí, vamos lá, pode ler. Alguém pode ler. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele o tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Amém. Você vê aí quando o cara está em desafio? Moisés desce do monte, um bezerro de ouro, vamos adorar. Vamos buscar agora? Não, os caras eram crentes, cara. Sabe quem é esse cara? Crente. Imagina a gente aqui. Eu vou pro monte amanhã, tá, gente? Vou buscar Deus para vocês.
não desço no dia. Aí vocês estão lá no pé do monte. Caramba, de mim que não desce. Aí tá lá o Alexandre, me representando lá. Alexandre, segura a onda dos caras aí, ó. Tá contigo, hein, Alexandre? Tá? Aí eu tô lá orando. E aí Deus está falando comigo no monte. O que estava acontecendo com Moisés? Moisés estava no monte. E o povo começou a entrar em desafio. O povo começou a entrar em coisa dentro, uma remoendo. E aí chega para Alexandre, não, Alexandre, pô, de mim tu não desce. Cara, vamos resolver esse problema, a gente tem que adorar alguma coisa. Mas sabe, Deus não podia isso. Quando acontece isso fala para a gente da perda da fé. Perdi a fé. Pô, tô diante de um desafio. A coisa não aconteceu, a coisa está difícil, está demorando. Ah, não quero saber, eu vou tomar minha atitude, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer isso com a minha vida. Não é para fazer isso, é para esperar, pô. Porque na verdade o tempo é de Deus. Eu não tenho que buscar uma divindade diferente para poder atender uma necessidade, porque essa divindade diferente que eu vou buscar não vai me dar nada, porque você vê que nos profetas de Baal, eles oraram a um Deus estranho, a um Deus que não era Deus de verdade, e não foi atendido nenhum deles. Somente quando Elias orou ao Deus verdadeiro, que desceu o fogo do céu. Quando Moisés desce do monte, Moisés vê aquele negócio todo complicado. Todo mundo se prostrando a um bezerro de ouro. Mas era um crente. Sabe que isso pode acontecer com a gente. Está demorando a acontecer a tua vida? Está sofrendo muito? Mas espera mais um pouquinho. As coisas não estão acontecendo na tua vida? Começa a se relacionar com Deus. Começa a se negar, começa a buscar Deus, começa a orar mesmo, começa a meditar na palavra, começa a buscar Senhor, por quê? Começa a falar com Deus, pô. O problema é que a gente tem atitude de pessoas que estão lá embaixo do monte. Não quero não, vamos adorar algum bezerro, vamos fazer alguma coisa que possa... E aí? E a gente perde o melhor de Deus para a nossa vida. E quando nós perdemos o melhor de Deus para a nossa vida, a gente vai ficar contando sempre a mesma história. Mas Deus é muito assim, né? Deus é... A gente fica sempre naquela inércia, a gente não tem nunca uma história bonita para contar para Deus. Quer ter uma história bonita para contar para Deus diante do desafio? Fique firme. Quer ter uma história bacana para contar na tua vida? Fique ali, não arreda o pé. Procura estar relacionado com a palavra e que essa palavra possa estar te molhando todo dia. Igual o hino do Tário, né? Me molha, me lava, me limpa. O que ele está falando? Que essa palavra me molhe, que essa palavra me limpe, que essa palavra me cure. Ele está falando isso. A experiência que o Tário teve é uma coisa tremenda. Vocês sabem, vocês estão no testemunho, foi no banheiro. Ele está lá tomando banho e se arrependendo dos pecados dele. Senhor, me lava, me molha, me limpa. Por que isso? Porque ele queria que a palavra entrasse dele, arrancasse dele tudo que não é para que Deus pudesse ser. E aí quando você está diante desse desafio, quando você resolve desistir, não quero mais nada, eu desisto, você vai perder a vitória de Deus. Você vai perder o melhor de Deus na tua vida. Você vai perder a bênção, você vai perder aquilo que Ele separou para você, pô. Mas o que eu faço então? Continue firme esperando, resistindo o diabo na fé, para ele fugir e para a bênção chegar. Porque se Elias não fica firme nas suas convicções, quando foi confrontado com os profetas de Baal, ele não ia ver o fogo do céu descer. Ele só viu o fogo do céu descer porque ele ficou firme na promessa de Deus. Ele sabia quem era Deus. E às vezes nós jogamos tudo fora que Deus tem pra gente. Aí você vê mais um pouquinho à frente as pessoas que são vitoriosas contando testemunhos. Você pode ver que a vida da pessoa foi uma vida assim, de constância, de firmeza, de não arredar o pé, de esperar, de saber o tempo que Deus vai chegar, saber que Deus vai vir de uma hora para outra. É o cara que vai receber. Mas o cara que não recebe é porque no meio dessa circunstância da adversidade ele desiste de tudo. E Deus tem chamado a gente essa noite aqui para falar com vocês, para que vocês não desistam e entendam que o único Deus verdadeiro é o Deus que criou os céus e a terra. É esse Deus que tem o melhor para a nossa vida, é esse Deus que tem o melhor para nós. É esse Deus que pode mover o impossível na tua vida, é esse Deus que você está lá vendo teu filho destruído, que Ele é capaz de mover através da tua oração, porque tu é um homem ou uma mulher firme, de mudar a história da vida dele, como você escuta um monte de testemunho. Eu tinha lá meu filho lá nas drogas, eu tinha meu filho todo acabado, mas eu orei, fiz jejum e tal, e meu filho de repente mudou. Mas quem foi essa pessoa? Foi a pessoa que estava passando uma adversidade com seu filho. Foi uma pessoa que estava sofrendo pelo seu filho. Foi uma pessoa que viu seu filho sair e ficou desesperada, mas ele não arredou o pé, não se conformou, continuou orando. E aí nessa oração veio Deus. E aí Deus vai, muda aquele coração. A pessoa sai, começa a ser tocada por Deus. Deus muda aquele coração e aquela pessoa volta. Quando tem um montão de testemunho que você vê por aí. De pessoas que tinham gente pagando um preço de oração porque tinha ido embora, o marido foi embora, a mulher foi embora, e deu orando. Senhor, traz, Senhor, eu amo, eu quero. E aí, quando voltou,
né? A júbilo, de alegria, porque voltou. Mas quem são essas pessoas? São os determinados. Hoje a gente vive numa sociedade de desistência. Como tem pessoa que desiste de tudo? Rápido. Ah, não, cansei. Ah, não, desisti. Ah, pra quê? Desistiu. E Deus nos chama hoje para não desistir. Para entender que na Bíblia, Abraão foi vitorioso, né? Jacó foi vitorioso. Lembra de Jacó? Foi vitorioso. Por quê? No Val do Jaboque, a Bíblia diz que ele começou a guerrear com o anjo, brigar com o anjo. Ele está lá deitado e aparece um anjo, né? Ele começa a ter uma visão linda, linda, linda e tal. Aí ele começa a ver o anjo e começa a brigar com o anjo. E aí ele fala com o anjo: se eu sair daqui, quando me abençoar, ele agarrou no anjo, brigou com o anjo, discutiu com o anjo. E não sai, não larga. Eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, não vou sair enquanto você não me abençoar. O que é isso, gente? Por favor, entendam. Isso aí é não desistir. Isso aí é não chegar e dar cabo da situação, dar cabo da sua vida. Quando a pessoa dá cabo da sua vida, porque ele desistiu. Não desisto, não vou dar um cabo da minha vida, não quero mais nada, eu vou morrer, vou me matar. Na verdade, a palavra que Deus tem para mim e para você é de que eu e você possamos ser constantes, firmes, esperançosos, sabendo que a qualquer momento Deus pode vir. Aí no Val do Jaboque, o cara briga com o anjo, briga, até que o anjo toca na coxa dele e ele fica a mão. E aí Deus vai lá e troca, e dá a vitória para ele. Hoje tu não chama mais Jacó, mas sim Israel. Hoje tu será bênção. A partir de agora a tua vida vai ser mudada. A partir de agora você realmente vai ser aquilo que eu quero que você seja, porque você foi firme comigo. Mas desiste quando tu vê uma coisa para ver se você ganha alguma coisa. Desiste diante da situação. Desiste quando está faltando comida na tua casa. Desiste quando está tudo ruim. Ah, que Deus é esse? Que Deus é esse? Desiste diante disso. Ah, Deus não me olha, Deus não me vê. Desiste. Mas quando você não desiste, você consegue ficar em lugares tão bacanas que você nem imagina.